Boa noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Somos sempre inseridos no mundo e na cultura. Às vezes temos dificuldades para compreender e até aceitar quem pensa diferente de nós. Daí surgirem situações que exigem respeito pelo outro. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. No programa de hoje vamos conversar sobre tolerância na sociedade atual. E você pode participar enviando e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3469-2531. Para refletir sobre este assunto, está aqui conosco a Patrícia Carvalho, da Brahma Kumaris, uma organização reconhecida por seus trabalhos em prol da paz e do crescimento interior do ser humano. Boa noite, Patrícia. Boa noite, padre. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Tá certo, é um prazer tê-la aqui para a gente tratar desse tema na sociedade atual, que é a tolerância. Então eu começo perguntando, qual que seria uma definição de tolerância? Eu acho que tolerância não tem nenhuma conexão com esse sentimento que às vezes as pessoas entendem por tolerância, que é o sentimento de aguentar uma situação adversa, né? Pelo contrário, quanto mais nós temos tolerância, menos as situações adversas elas nos importunam, a ponto de nós termos essa sensação de que nós temos que tolerá-las. Então eu diria que a tolerância passa por um estado de aceitação, um estado de flexibilidade, é preciso humildade, vontade, disposição de aprender, humildade de entender que, como o senhor mesmo falou na abertura do programa, nenhum de nós tem toda a verdade, nós temos parte da verdade e quando nós procuramos, enfim, entrar num entendimento conjunto, então nós podemos nos aproximar mais dessa verdade maior. Agora, a questão da tolerância é uma questão eminentemente moderna, né? Digamos assim, até a Idade Média, Renascimento, não havia tanto problema com o outro, com o diferente, porque a sociedade pensava, acho que, quase sempre da mesma maneira e a minoria ficava excluída mesmo. A partir da modernidade, eu acho que é um tema recorrente. Por isso, resolvemos falar da tolerância na sociedade atual. Então, veja bem, a nossa sociedade hoje é assim, consumista e individualista. A senhora acha que é uma sociedade que favorece ou não a cultura da tolerância? Primeiramente, eu acho que a nossa sociedade de hoje favorece a que nós entremos em contato com uma gama muito maior de pessoas, de culturas, e daí que eu acho que vem a necessidade da tolerância. Hoje em dia, através da internet, por exemplo, nós tomamos uma quantidade de conhecimento que muito provavelmente na Idade Média, durante a vida inteira, as pessoas elas não chegariam, enfim, a uma pequena parcela, né, desse conhecimento todo, dessa variedade toda que nós temos acesso. Então hoje o mundo está globalizado, nós nos comunicamos com o mundo inteiro de várias maneiras. Então eu concordo, né, que realmente hoje a tolerância ela é mais necessária do que ela era no passado. Mas eu acho que, por outro lado, ela também torna a nossa vida muito mais rica se nós tivermos essa abertura e essa disposição, enfim, para aprender com a diferença, né? Aliás, essa palavra é muito bonita, né? Disposição. Disposição significa dispor-se, sair de si. Isso significa já o reconhecimento do outro, né? Exato, mas como o senhor mesmo colocou, né, por outro lado, nós vivemos uma sociedade individualista, consumista, um pouco egocêntrica, né, em que as pessoas... Exatamente. E eu acho que esses são exatamente os inimigos da tolerância, são os aspectos que impedem as pessoas de tolerar. Eu acho que, no fundo, a causa da intolerância é uma imensa insegurança, é a necessidade da pessoa ter que provar-se o tempo todo, para sustentar uma imagem que não reflete aquilo que ela verdadeiramente é. Então eu acredito que quando existe um trabalho de introspecção e um trabalho de, enfim, de despertar de uma essência que até mesmo por ser uma essência tem toda uma força, né? A partir do momento em que as pessoas têm mais segurança daquilo que elas são,
não há mais necessidade, então, de proteger o seu espaço ou de tentar provar-se como certo. E existe, então, uma abertura para comungar, compartilhar e aceitar o diferente. Na verdade, quando nós aceitamos o diferente, nós já praticamos um pouquinho de generosidade. Agora, do ponto de vista espiritual, o eu cresce quando ele age dessa forma, quando ele é tolerante? A tolerância ela é uma virtude, ela é um valor, e toda vez que nós essencialmente praticamos valores, nós crescemos. Eu diria que a semente, a tolerância, ela tem, uma das sementes dela é a verdade, né? E toda vez que nós vivenciamos a verdade, que nós, enfim, estamos alinhados com essas que são as qualidades espirituais essenciais do ser, paz, amor, verdade, força interior, pureza, felicidade. Quer dizer, toda vez que nós alinhamos, estamos agindo alinhados com essas qualidades que são inatas a todo ser humano, isso faz com que a alma cresça, né? Isso faz com que a alma, enfim, ela emerja com força. Então, certamente, né? E o contrário, né? Toda vez que nós agimos contra essas que são as nossas qualidades essenciais, a origem de todo ser humano, é como se nós fôssemos encolhendo, fôssemos nos diminuindo. E isso se traduz na Agora, a senhora acha tristeza, que no dia a dia as pessoas param para pensar nisso? Às vezes a gente vê no trânsito uma competição, sabe? Um que dá certo, o outro que acelera, não permite a passagem. No ambiente de trabalho, nas discussões em torno do time, do coração. Eu acho que elas não param para pensar sobre isso no dia a dia, mas, por outro lado, nós temos visto que essa fórmula, né, sobre a qual a maioria das pessoas está vivendo, é exatamente a fórmula que trouxe o nosso mundo ao estado atual e que trouxe a nossa própria vida ao estado atual. A gente vê, por exemplo, que cada vez mais a depressão ela tem se tornado endêmica. A gente vê que o estresse é palavra de ordem, né? Enfim, em toda parte. Parece até que dizer que a pessoa está estressado é sinônimo de ser bacana, né? De ser, enfim, de dizer que a pessoa é ocupada ou importante. A gente vê também que, enfim, existem uma série de doenças físicas, câncer, pessoas morrendo cada vez mais jovens. Que podem ser geradas por um não desenvolvimento da via espiritual. Exato, isso ela quer dizer. Né? A célula da família cada vez mais desagregada, né? As pessoas cada vez mais descrentes das instituições. A nossa inspiração para montar esse programa, conversar sobre esses temas, foi justamente essa. Para a gente falar de espiritualidade aqui agora, no dia a dia. De tal forma que, se a gente não cultivar esse viés espiritual, nós viramos bicho. A senhora não acha? Eu creio que o grande diferencial do ser humano, ele precisa ser cultivado, né? Que é esse lado espiritual. Mas que também precisa, quer dizer, o lado espiritual, não só ele precisa ser cultivado, mas ele precisa ser praticado, né? Às vezes as pessoas confundem muito o lado espiritual ou com a filosofia puramente, né? Então, quer dizer, quanto mais eu sei, quanto mais eu leio... Existe... Na verdade, essa distinção desde o início, na nossa concepção aqui, procuramos fazer. Porque o saber, ele me dá a segurança do conhecimento e do conceito. Exato. A via espiritual, ela me traz sentido para a vida, traz diferente. Traz a prática, né? Correto. Traz a vivência no cotidiano. Eu acho que é isso que é importante. Essa vivência, ela tem que ser uma vivência consistente, ela tem que ser uma vivência contínua, Ou seja, contínua, consistente não significa perfeita, mas uma busca permanente. Não, com certeza, né? A perfeição, eu acredito que a perfeição é aquilo que todos nós estamos buscando, né? Eu não tenho medo dessa palavra perfeição, porque eu acho que perfeição nada mais é do que ser você mesmo de uma forma plena, né? É revelar o seu lado divino, né? É realmente revelar, ser a imagem e a semelhança do Pai na prática. Eu acho que isso é um direito de cada um de nós. Nós não temos que ser iguais a ninguém. Eu não tenho que ser igual ao senhor, o senhor não tem que ser igual a mim, mas sermos cada um de nós na nossa expressão plena. É isso que eu entendo por perfeição. E eu acho que isso é totalmente possível. Ou seja, algo possível no meu cotidiano. Exato. E não aquele ideal distante e inalcançável. Não se trata disso. Exatamente. Bom, a senhora falava aí das conexões que a internet nos proporciona hoje. Então, eu acho que a tolerância ela é fundamental para o nosso convívio na sociedade. Dado que a nossa sociedade é pluralista, a tolerância, vamos dizer assim, se impõe como um desafio ainda maior.
Com certeza, né? Porque exatamente nós temos que conviver com a pluralidade, com o diferente, com, enfim, né? Mesmo isso que nós estamos falando, pessoas que concordam, pessoas que discordam, que pensam de outra maneira. Então, acredito que sim, né? Cada vez mais é necessário ser tolerante para conviver com o diferente, para aceitar o diferente. Tá, e poderia dizer que esta aceitação ou a cultura da tolerância comporta também os seus limites? Como assim, os seus limites? Seus limites, por quê? Veja bem, às vezes uma visão negativa da tolerância faz com que as pessoas, por exemplo, não suportem a defesa de direitos humanos, não suportem a defesa de direitos das minorias. Sim, inclusive atualmente, né, no nosso país a gente está vivendo aí uma situação de intolerância por conta de pensamentos políticos que são divergentes, né, e pessoas que, enfim, defendem com unhas e dentes a sua perspectiva. Então, não há dúvida, né, que uma vez que a gente tem a tolerância, nós podemos conviver juntos e consensar. Eu acredito que talvez o que esteja faltando é exatamente isso, é conseguir extrair o melhor de cada ideia, de cada lado e criar algo que traga o bem comum, né? Eu acho que às vezes a gente fica realmente asilado no nosso limite e eu acho que nós perdemos a conexão com o todo, com o propósito, com o objetivo. No caso da política, o objetivo é o país. É o bem comum, correto, não é? Com certeza. Bom, nosso programa está só começando, vamos descansar um pouquinho. E você, já conhece o Santuário Nossa Senhora da Piedade? É um lugar de tranquilidade e beleza que nos proporciona momentos de paz e harmonia. Colaborando com a campanha Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você ajuda a manter este local que vale muito a pena conhecer. Por aqui, vamos conversar mais sobre tolerância daqui a pouquinho no próximo bloco. Participe conosco enviando e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.